Pessoal, então, inicialmente, desculpa, a gente está começando agora o nosso encontro do livro A Casa dos Espíritos, o retorno da nossa amiga Joana De Paoli. Joaninha já foi curadora algumas vezes, então, Joaninha, queria agradecer muitíssimo você ter participado de novo, ter aceitado e ter escolhido o livro que você sabe muito bem, que para a gente, para todo mundo, fazer parte do processo da curadoria é de suma importância. E eu sei que você faz um empenho, com um empenho muito grande, tá? Você está no meu coração, e eu acho que eu não preciso explicar muita coisa, porque você já sabe desse processo de COI salteado. E, para quem não sabe, Joaninha foi uma das primeiras, se não a primeira curadora do clube. E no processo da curadoria, a Joaninha, ela trouxe para a gente, nesse processo que a gente está aqui, de curador, ela trouxe Voz de Chernobyl. Estou enganado, Joaninha? Então é isso. Muitíssimo obrigado. Quem quiser falar, basta levantar a mãozinha, que aí você tem o seu momento de fala. É isso. Boa noite a todos e todas. Então, quem estava aqui no nosso último encontro, eu relatei, né, que esse livro é um dos favoritos da minha mãe, um dos livros preferidos, e eu ganhei de presente da Janaína. E acredito que, enfim, o que eu queria nesse processo, né? A gente sempre quer alguma coisa, né, compartilhar alguma ideia, mas realmente me toca muito com como ainda vivo algumas discussões que tem dentro desse livro. Então, na minha perspectiva, né, o livro ele começa como uma saga familiar, mas ele toma um rumo, né, nas páginas finais muito impactante, nesse entendimento, nessa constituição de quem eu sou, né, a minha visão de mundo, como impacta a minha visão de mundo na vida de outras pessoas. E é isso, com muito carinho, eu espero que vocês tenham gostado, quem nunca leu, quem já leu, né, quem teve oportunidade, porque é um livro, assim, para mim, muito emocionante. Eu espero que para vocês, né, enfim, tenha tocado de alguma forma. Então, não briguem, né, um por vez, né, não precisa brigar. Então, quem gostaria de começar? Apesar que, assim, eu tenho um favorito para começar. E a gente nem sabe quem é. Então, eu tenho uma pessoa muito querida, muito amada, que eu sempre fico esperando que ele fale, isso é um clássico, né? Então, eu já falei no grupo. Robert, você poderia nos dar a honra de começar? Olha, eu não gostaria, porque eu não estou lá muito preparado, não. Ah, homem, você nasceu pronto. Nossa Senhora, é sempre um problema começar, mas, bom, já que parte da Joaninha eu não posso negar. Parte da Joaninha é uma ordem. Eu acho que, primeiro, a Isabel Allende é uma autora favorita minha. Eu já li, tenho na minha estante aqui vários livros, inclusive esse, A Casa do Espírito, eu tinha na minha estante. Mas eu comecei a ler das duas uma. Ou eu li há muito tempo atrás, eu não me lembrava mais, ele também vai ficando esquecido, né, com o passar dos anos, ou então ele estava na minha estante esperando para ser lido. E a Joaninha me despertou para fazer leitura. Mas eu tenho outros livros dela também. Eu acho ela uma autora sensacional. O livro, como disse a Joaninha, ele passa por dois momentos, realmente, né, que é a saga familiar e a parte da revolução da ditadura chilena, que eu acho que, não sei se todos acompanharam isso, ou tinham idade de ter acompanhado isso, mas eu sim, eu acompanhei as duas ditaduras, né, no Brasil e no Chile, e as outras, né, na Argentina, no Uruguai, etc., etc., aqueles anos terríveis aqui na América do Sul. E justamente essa parte, eu pensei aqui umas frases muito, muito significativas sobre esse momento.
Então, por exemplo, eu vou me permitir ler. Aqui. Qual é a página, Robert, para a gente acompanhar junto? Na página, por favor. Eu não sei se eu tenho a página. Eu não sei se a edição é a mesma. Eu tenho essa edição aqui, porque eu já tinha ela na minha estante, como eu disse. Entendi. Em todo caso, eu vou citar a página que eu anotei. A página 397 diz assim: na euforia patriótica dos primeiros dias, as mulheres entregavam suas joias nos quartéis para a reconstrução nacional, até as alianças matrimoniais. E aí, como eu tenho essas tantas décadas de vida, eu quero ligar isso com um acontecimento aqui no Brasil. Em 1964, quando houve o golpe militar, o governo militar lá de plantão lançou uma campanha chamada Ouro para o Bem do Brasil. Pouca gente fala nisso, eu nunca mais ouvi falar nisso. O que era? Uma campanha que as pessoas iam. Eu me lembro, eu morava em Porto Alegre, então, e em frente à prefeitura de Porto Alegre ficava lá uma caixa, um receptáculo enorme, e todas as pessoas iam lá depositar os seus colares, os seus anéis, as suas alianças, etc. e tal. E depois disso, nunca mais se falou no assunto. Aonde isso foi parar? Fica a pergunta. Então, vejo uma similaridade das coisas. Né? Ouro para o bem do Brasil. Porque o Brasil estava endividado, realmente tinha um problema de dívida externa, e alguém teve a brilhante ideia de e como estava todo mundo no entusiasmo da Revolução na época, naquele primeiro momento, né? O pessoal foi e depositou. Eu não, porque eu não tinha joias na época, eu tinha 18 anos. Eu não tinha joias ainda. E depois, mais uma ainda sobre a Revolução. E essa é importante. A alta burguesia e a direita econômica, aí está na página 399. A alta burguesia e a direita econômica, que haviam propiciado o golpe militar, estavam eufóricas. No começo, assustaram-se um pouco a ver as consequências da sua ação, porque nunca lhes coubera viver sob uma ditadura e não sabiam o que era. Pensaram que a perda da democracia seria transitória, se poderia viver algum tempo sem liberdades individuais nem coletivas, desde que o regime respeitasse a liberdade de ação. Tampouco lhes importou o desprestígio internacional, que os colocou na mesma categoria de outras tiranias regionais, porque lhes pareceu um preço baixo pela derrocada do marxismo. Vejam bem, gente, isso era a mesma coisa que acontecia no Brasil em 1964 e 1968, porém, eu vejo muita semelhança com o que acontece hoje. Tá? A leniência da alta burguesia, né, do poder econômico, com essas situações, onde liberdade não importa, onde, enfim, né? E, inclusive, eu me lembro assim, de pessoas falarem assim, não, mas durante o regime militar no Brasil, eu vivia muito bem, eu tinha emprego, o Brasil crescia, ninguém percebia, né, o que estava por trás, o horror que havia nas masmorras, né? Temos aí o filme aí recente aí, falando sobre isso. E aí, tem na página 429, ainda falando ainda desse problema, a Clara, né? A Clara é a mãe, né? É isso, a Clara aparece lá, né, para Alba, e diz assim, sugeriu até que se escrevesse um testemunho, e que algum dia poderia servir para trazer à luz o terrível segredo que estava vivendo
e assim possibilitar ao mundo conhecer o horror que ocorria paralelamente à existência pacífica e ordenada dos que não queriam saber, dos que podiam manter a ilusão de uma vida normal, dos que se permitiam negar que estivessem flutuando numa balsa, em meio a um mar de lamento, ignorando, apesar das evidências, que a poucos quarteirões do seu mundo feliz estavam outros, os que sobreviveram ou morreram no lado escuro. Então, de novo, a semelhança com o que ocorre hoje no mundo, a semelhança com o que ocorreu no Brasil em 74, 78, está muito bem descrito aqui, e no Chile já afetava também. Então, minha querida e amada Ioninha, eu termino por aqui, que eu já tomei muito tempo. Não falei do livro que eu já li, mas eu queria, impactou muito esse paralelo com os eventos, os acontecimentos políticos do nosso continente, e que a gente sempre precisa lembrar. E como hoje já poucos, né, tiveram, assim, ainda estão por aqui, que viram aquilo, né, na sua origem, é importante a gente deixar esse testemunho, importante a gente chamar atenção para isso, para que essas coisas tenham um paradeiro. É isso. Robert, você foi impecável. Que abertura linda para estar no YouTube, né, meu amigo? Você é muito generosa, Jandinha. E, assim, fazendo das suas palavras, né, tem sido difícil manter um Estado democrático de direito, assim, sabe? Tem sido difícil. E você comentou no último encontro, assim, né, como o Brasil está resistindo e como no livro os discursos que a gente escuta atualmente são os mesmos que ela relatou. É impressionante. Tipo assim, mas, gente, a gente está vivendo as mesmas coisas, não aceitar um presidente, né, orquestrar um golpe, né, fazer todo um discurso de medo de um grupo que quer mais igualdade social, enfim. Se me permite interromper, Claro. É uma coisa importante, tem essa passagem ali que fala que as elites achavam que não fica sem liberdade um tempo, mas a gente se livrou do comunismo. E nisso, em 1964, aconteceu no Brasil. Eu vou dizer uma coisa, eu, aos meus 18 anos, naquele primeiro momento, eu estava a favor. Porque havia o outro lado que nos assustava muito. Nós vivíamos num mundo bipolar. Né? Ou você era comunista ou você era democrata. Né? As coisas eram exatamente assim. Então, no primeiro momento, com a promessa, e os militares assumiram com essa promessa, de que iriam ter em 2 ou 3 anos, eles iam arrumar a casa e iam fazer eleições. Foram 20 anos sem eleições. Sei lá, né? Então, vejo, até isso está ali descrito no livro do Chile, aconteceu a mesma coisa. Num primeiro momento, que bom, vamos consertar o Chile. E olha que no que deu. Desculpa, a interrupção. Perfeito, Robert. Mais alguém? Continuar? Louise? Então, vou pegar o bonde, porque a Allende é gigantesca. Eu já amo nem tinha lido e já estava amando, né, a escolha. E eu tinha visto o filme. E, meu Deus, como eu precisava muito ter lido esse livro. Muito obrigada, Joaninha, porque, assim, é uma outra história, né? Eu assim, não sei o que vocês acharam do filme /livro, mas o livro é gigantesco e o filme deve muito para ele, né? Na minha perspectiva, inclusive, essa questão que o Robert coloca da ambientalização do Chile, e eu achei isso tão caricato no filme, que vem um negócio meio México, um negócio meio forçado, como se parece que o pessoal não tivesse entendido o livro. Fiquei com uma sensação de um descasamento bem grande, e eu fiz o processo contrário, né? Eu comecei do filme para ir para o livro. Então eu amei ter lido esse livro. E uma das coisas que eu quero colocar aí na roda
é justamente o fato de que essa coisa do eu vou defender o meu, eu vou fazer a minha questão aqui, e eu não consigo ter a ideia do todo, do impacto, do como aquilo vai, né, ter repercussão, porque isso para mim foi uma coisa muito forte no livro, e aí puxando uma coisa mais mística, mágica, da coisa do karma, né? Então, assim, o meu filho faz aqui, mas o neto vai sofrer as consequências 2 gerações depois. Então, não é uma coisa só do eu vou resolver o meu lado, eu vou ficar rico. Não, o que eu vou fazer aqui, as minhas próximas gerações vão colher lá, para o bem ou para o mal. Né? Então, também tem essa dinâmica que eu acho que ficou muito para mim marcada no livro. E esse processo, Janine, do que você colocou, que começa com uma saga, conta ali o pano de fundo da história, mas é o desenvolvimento do psicológico, do emocional de cada um dos personagens. Tem muitas histórias dentro desse livro, né? Você poderia pegar, assim, cada núcleo e desenrolar uma grande discussão. E aí, esse finalzinho, né, aquela coisa bem spoiler, mas assim, a conclusão, né, da Alba de poxa, quem sabe daqui para próximas gerações a gente ainda tem aí uns acertos para fazer em relação a tudo isso que foi vivido, e eu não senti ela falando isso com ódio, com raiva, com vingança, mas como compreensão mesmo, como crescimento, como amadurecimento, e eu acho que esse amadurecimento acontece em vários personagens, né? Então, assim, eu achei muito legal perceber essa mudança, os crescimentos, as dores de cada um, sim, e como cada um lidou com as suas dores. Amei o seu livro, gostei demais, achei que é um livro que vale a pena ser chamado de clássico, porque quando chegou naquela parte ali da greve dos caminhoneiros, eu falei, olha aí, gente, que atual isso, meu Deus, é a minha vida, né, e onde que eu estava quando esse livro foi escrito, porque parece uma premonição, né, e aí tem a coisa do governo, da política, e é mais do mesmo, a gente está vivendo isso em outro lugar, em outro momento, então eu acho que é um livro que ele é muito, muito atemporal nesse sentido, porque ele toca nessas questões de religião, de cultura, de família, de sociedade, né. Só amo. Muito obrigada, Joaninha. Adorei demais. Livrão. Não, eu ri dessa parte dos caminhoneiros, né? Eu penso, gente, eu mudo o tempo, vai o tempo, e assim, claro, né, que existem vários tipos de caminhoneiros, mas como eles defendem uma ideia muito próxima, né? Então, assim, vale um estudo sociológico, antropológico, para entender o que leva um viés, um viés, assim, político tão marcante em distintos lugares, né? Então, assim, curioso. Sim, você vê que as mesmas peças usadas para as mesmas manobras, se repetindo, né? A questão do poder vinculado ao... Agora não vou lembrar o nome da personagem, mas aquela que cuidava da... Como era o nome, gente? A Soto. Sim, a do bordel, né? A dona do bordel. Isso, né? A importância da manobra política por trás ali, do poder daquela, né, dentro da sociedade, são as mesmas peças dentro do tabuleiro. Sim. Simone, querida. Eu? Sim. Então tá bom. Gente, tudo bem? Esse livro eu já tinha lido ele há alguns anos atrás, e eu tinha visto o filme também, né? E assim, é como a Luísa falou, são histórias totalmente diferentes, porque eles pegam o livro e fazem um resumão, né? Na verdade eles excluem alguns personagens que eu acho que são bem importantes na história, né? Mas o livro ele é muito completo. Eu acho esse livro assim lindo. Eu gosto muito dessa escritora. Isabel Allende, para mim, assim, é uma das melhores. E eu estou relendo, né, o livro, e não terminei nessa releitura, mas eu já tinha lido ele há muitos anos atrás, e para mim ele é um livro assim do coração. Eu gosto muito da escrita dela. Eu acho uma escrita gostosa, fácil de entender.
Gosto muito dessa coisa da descrição do personagem, da característica física e da característica também da personalidade, da maneira como ele age, como ele pensa. Eu acho isso muito bacana. Eu acho o pai o marido da Clara, esqueci, o Trebas, né? Eu acho ele um personagem muito complexo. Ele, assim, psicologicamente falando, ele é muito complexo, porque ele é uma pessoa que, ao mesmo tempo, ele consegue amar com uma paixão louca, tudo dele é exacerbado. A raiva dele é muita raiva. O ódio dele é muito ódio. O amor dele é muito amor. E eu acho ele, assim, um personagem fantástico, assim, de nuances muito, muito gostosas de você entender, aquela coisa, psicologicamente falando mesmo, ele é muito complexo e ele é muito gostoso ao mesmo tempo de entender. Porque você entende por que ele age daquela forma, mas você não aceita, mas você entende, porque ele tem os motivos dele, né? A Clara, eu não tenho o que falar. Gente, Clara, para mim, é a heroína das heroínas, assim, eu acho ela fantástica. Eu sempre achei, da primeira vez que eu li esse livro, quando eu era ainda bem mais nova, eu fiquei apaixonada por ela, pela calma dela, assim, a maneira como ela anda. Eu tenho a impressão que ela não andava, ela flutuava. E, assim, eu consigo imaginar ela com aquelas túnicas dela, com aquela cara tranquila. Eu consigo imaginar essa coisa plácida, essa coisa desapegada. Uma parte que eu gosto muito, assim, no livro é quando ele fala, assim, que deu as joias para ela, ela falava, nossa, que lindo, e colocava numa gaveta onde ela nunca nem mais ia lembrar. Eu acho isso muito bonito, muito poético no livro. E gosto muito dessa coisa da descrição, né? Acho que eu já falei isso várias vezes aqui. Eu não vou entrar em detalhes em relação à revolução deles lá, a guerra e tudo mais, e a parte política e tudo mais, não vou entrar nesse detalhe, mas eu gosto muito dessa coisa do misticismo, sabe, dela, e dessa coisa esse realismo, que é um realismo fantástico também, né? Tem uma parte do livro, assim, que eu acho muito legal, que é quando ela fala que a mãe e o pai saíram de carro e a cabeça da mãe foi decepada e ninguém achou a cabeça. E aí ela sabia onde estava a cabeça e vai lá e pega essa cabeça e bota numa mala. Gente, é uma coisa surreal isso, assim, e ao mesmo tempo é muito legal, entendeu? Eu consigo ver a imagem dela, barrigudona, procurando aquela cabeça com aquele motorista, né, e com a cunhada, e aí eles achando aquela cabeça e trazendo aquela cabeça para casa. Eu consigo ver aquilo. Se isso aí é surreal, você imagina depois o resto, porque eles não dão uma providência para ela imediata, né? É mais surreal ainda. É mais surreal ainda, tipo assim, o que a gente vai fazer com essa cabeça? E aí ela dando a luz e a cabeça lá, olhando ela dando a luz. Gente, é uma cena fantástica. E a Alba brincando com o crânio. Tipo assim, é muito legal isso, sabe? É muito legal. Então tem partes assim que eu acho muito bacanas, assim, quando ela fala que o filho queria ter os mesmos poderes psíquicos dela, mas ele ficava batalhando para aquilo e não conseguia. Aí ele resolveu outras empreitadas e ele trouxe os frangos e começou a matar os frangos na cozinha e ninguém aguentava o cheiro das vísceras do frango e não aguentava. Aquilo ali é fantástico, gente. Dá pra gente imaginar perfeitamente aquela cena, sabe? É muito legal. Então esse livro foi muito legal. Tá sendo, né? Porque eu ainda não terminei de ler pela segunda vez. Mas assim, o livro para mim, é infinitamente melhor do que o filme, apesar do filme ser fantástico, e quando eu assisti o filme eu achei maravilhoso, aí que eu fui ler o livro, e para mim o livro supera assim 1000 vezes o filme, e é um livro muito legal, muito gostoso de ler. Assim, como eu falei, tô na releitura e com certeza no futuro eu vou ler novamente, porque a história é muito boa e indico para todo mundo. Obrigada, Joaninha, adorei a escolha.
E mais uma vez você acertou em cheio e assim, estou muito feliz por ter podido ler novamente essa grande história, porque é uma grande história, gente. É muito legal. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada, amor. Então, o livro tem muitas emoções, né? Então, assim, uma trama gigantesca para ele criar toda. A Luísa usou a expressão karma, e ele faz assim, ele vai te contando, fazendo todos esses entremeios e contando o cotidiano. Então, vai humanizando todos esses personagens, construindo lentamente e gradualmente esses personagens até culminar na catarse do livro. Quem mais? Não briguem. Eu só quero ler uma frase mais que eu anotei aqui, que eu achei assim, a frase de uma beleza, de um lirismo assim, extraordinário. Na página 164, onde o Esteban diz, falando da irmã dele, ele diz, por que vivia assim, que lhe sobrava dinheiro? Gritou Esteban. E a Clara docemente responde, porque lhe faltava todo o resto. Olha que frase bonita, gente. Né? O dinheiro não é nada, é o resto que importa. E a irmã dele era uma pobre coitada, né? Outra coisa, Robert, naquela hora em que ele reclama que a filha está se encontrando, né, se relacionando com o Pedro III, né? E aí ela vira calmamente e fala para ele assim: não está fazendo nada diferente do que você fazia. A diferença é que ela faz por amor. Então, e aí ela leva aquele soco e ela para de falar com ele. Eu acho aquilo fantástico. Assim, quando tem uma frase que diz assim, e ela nunca mais dirigiu a palavra a ele. Isso é fantástico, gente. Tipo assim, dá para você imaginar tudo aquilo, dá para você estar dentro daquela casa, vendo aquilo. É muito lindo, é muito bem escrito, é muito bem escrito. Muito bom. Maria Arinda? Boa noite a todos. Eu gostei muito. Tudo que... Quando eu iniciei no clube, era a Joana que estava apresentando na época. Eu gosto muito das indicações dela. Acho, assim, fantástica. E, lógico, o livro também eu não conhecia. Eu não conhecia também, Joana. E eu achei um livro muito leve para ler, gostoso de ler, né? Mas, assim, ao mesmo tempo muito espiritualista, né? Com outras opções de religiões, né? Assim, todo mundo... A autora, ela mostra, assim, com muita... Como é que vamos falar assim? Com muita sapiência, né? A questão das outras religiões, né, do que as pessoas acreditam, o que vai acontecer hoje ou amanhã depois de morrer, e que é uma aceitação, é uma mostra assim, para a gente aceitar as diferenças, né, que nem sempre a nossa religião é aquela perfeita, né, mas existem as outras opções que também tem a questão da bondade, né? No caso da Clara, ela ajudava muito, ela era uma pessoa assim que estava com a casa sempre cheia, né? Atendendo todo mundo, sabe? Na sua religiosidade, dando mostrando sua bondade, o quanto era bondosa para ajudar o próximo, né? Então, eu achei assim, fantástico essa aceitação, né? Assim, essa mostragem para quem lê de que somente um tipo de religião é aquela que é apropriada, mas existem outras opções e a gente tem que aceitar e conhecer, né? E, por outro lado, muito assim, polêmico, muito político também, né? A gente vê que
a truculência do Esteban, né, diante das suas ideias, né, de falar de comunismo, de falar de socialismo. Então, quanto ele é truculento com relação a isso, né, e parece que a gente está vivendo muitos momentos assim. O momento hoje, ele é bem contextualizado, o livro é bem contextualizado, né, porque a gente está vivendo esse tipo de situação, né. Então, existem aqueles que são, assim, extremistas, né, extremistas ao ponto de achar que tem a razão, né, e existem outras aberturas, né, a gente sabe muito bem disso. E também percebi, não sei se todo mundo notou essa parte aí, que apesar da truculência do Esteban, né, dele ser uma pessoa muito rústica, muito violento, muito acebarbado, vamos falar assim, nas suas atitudes, ele também, a autora, ela mostra a visão dela através do próprio Esteban, entrando como primeira pessoa, no foco narrativo em determinados pontos, aparece o Esteban como se ele quisesse mostrar a sua personalidade, que através da terceira pessoa, da autora narrar como ele quer mostrar para suavizar, para que a gente o aceite, que ele também é uma pessoa que ama, apesar de ser totalmente extremista, ter todos os defeitos do mundo, mas ele ama também intensamente, ele sente a falta da esposa, da mulher, ele sente amor pelos filhos, apesar das suas atitudes, mas ele sente amor. E a gente percebe que a autora, ela põe o foco narrativo em terceira pessoa, mas ela também volta na primeira pessoa, na presença do Esteban lá, quando ele fala dele mesmo. Não sei se vocês notaram isso, parece um discurso indireto, ele se mostrando como para suavizar da forma como ele foi apresentado na narrativa, né? Não sei se alguém notou isso, até anotei as páginas aqui que ele volta, né, que o Esteban é quem fala, né, no caso já quase no finalzinho, lá na página 303, ele volta, sabe, ele volta em primeira pessoa, falando dele mesmo, do sentimento dele com relação à esposa dele, a Clara, né. E aí, não sei se o pessoal notou isso aí, uma hora em primeira pessoa, né, o narrador é a narradora que vai caracterizando todas essas personagens, e de repente entra o Esteban lá, o Treba, que falando dele mesmo, como se fosse uma forma da gente aceitá-lo, né, usando um discurso indireto, que a gente chama linguisticamente de discurso indireto, né, é ele que fala dele mesmo. Então é uma coisa assim, até poética, né, a gente até aceita, não aceita a violência diante da mulher, dos filhos, mas até aceita assim por questão de amor mesmo, né. E como eu sou extremamente romântica, então eu aceito o amor, mesmo a ser barbada, a ser barbado, né? Mesmo exagerado, com extremismo, eu aceito o quanto ele ama a mulher, né? Inclusive, no final, ele vai lá, ele dorme com ela de novo, ele fica com ela, ele ajeita ela, para que os outros vejam como ela está. Ele penteia ela, então é uma coisa assim muito poética, eu gostei muito, e ele fala assim, eu estou com ela novamente, né, então eu achei muito bonita essa parte. Parabéns, viu, Joana, tudo que você indica realmente é muito bacana, viu, você está de parabéns, viu. Tchau, gente, obrigada. Maria Linda, você me lembrou uma frase que eu tento falar para mim mesma, né, mas é um exercício bem dolorido, de que não existe ninguém absolutamente mal,
né? E ninguém é absolutamente bom o tempo inteiro. Então, assim, existem pessoas boas com ações ruins. Agora, claro, não dá para gostar muito dele, não é uma pessoa Sim. que dá para amar. Agora, a gente não pode negar que, em relação a Clara, a única atitude grosseira que ele teve com ela foi quando ele, né, quase desfigurou a esposa, e ele nunca forçou sobre ela depois disso, né? Ele ficou muito mal e aceitou o silêncio, aceitou, né, a expulsão do quarto, do coração, aceitou, assim, né, no sentido, eu não estou defendendo ele não, pelo amor de Deus, prefiro ser queimada na fogueira. A gente não está querendo livrar a violência dele, né? Não, mas assim, que ninguém é absolutamente mal e ninguém é absolutamente bom, e ela faz isso muito bem, a autora, ela faz isso muito bem, essa construção de quem são esses sujeitos, que levou os sujeitos a chegarem até lá. Então, o neto dele, né, enfim, o Garcia, né, o Esteban Garcia, ele também, né, foi se constituindo ao longo da história com uma narrativa que falava sobre ele, que ele que deveria ter tudo. Então, assim, sem afeto, nasceu, né, sem cuidados, né, afetivos, como os filhos dele, de certa forma, tiveram. E a gente, isso que ela é muito boa. Ela é muito boa, ela traz o ser humano não num quesito absolutamente mal, né, absolutamente bom. Eu acho até, Joana, desculpando te interromper, eu acho até assim que ela mostra, quando ele de repente aparece em primeira pessoa, ele falando dele mesmo, é porque ela quer mostrar justamente isso, de que o ser humano ele é capaz de vários sentimentos, maltratar e ao mesmo tempo amar. A gente não pode aceitar isso, lógico, a violência, mas em todos os momentos, ele com a Clara, ele tentava mostrar o seu amor, embora da forma bruta, né? De uma forma bruta, mas era uma forma de amar. Como existe muitos aí, né, que fazem isso, né? Uhum. E ela com toda aquela paciência, né, com toda aquela... Mas, lógico, ela tinha mágoa porque ela tinha sido maltratada, ela tinha, sabe, para ela... E ela tinha outras... ela também tinha outras afinidades, ela tinha a religião dela, tá? Então, ela aceitava ele e, ao mesmo tempo, não aceitava, né, pela violência, né? Então, achei bacana isso aí, viu? Tá. Muito bom. Aninha, eu gosto de você, viu? Olha, o Robert e você são demais, viu? Eu quero lhe agradecer. Tanto. Isso aqui foi um presente, mas um presente tão grande na minha vida, você não tem noção. Sim, você adora livro, você sabe. É um dos livros mais completos que eu já li. Eu achava que As Vinhas da Ira, daqui do grupo, jamais nenhum chegasse perto para eu gostar tanto. Fui eu que indiquei As Vinhas da Ira. Foi você também? Eu já tinha esquecido. A gente tem um gostinho parecido, hein, Malu? Ai, isso quer dizer que eu estou indo no caminho certo, porque eu sou novata na leitura. Então, eu queria lhe agradecer, porque eu gostei do livro em todos os sentidos. Ele é muito completo. Fala da política de forma completa, fala do ser humano, fala da época, fala da descrição de personalidade, da formação do caráter, fala dos relacionamentos. Ele consegue ir profundo em tudo que ele fala. Então, vai ser muito difícil pegar um livro que seja tão profundo em tantas áreas diferentes. E eu achei ele completo. Então, me enriqueceu, me agradou. Fiquei triste quando acabou, porque eu não queria que acabasse. Eu não queria. Eu queria continuar. Entendeu? E, olha, eu pedi a fala para lhe agradecer, porque eu não achei a mãozinha. Estou muito feliz. Eu acho que eu vou demorar muito a achar um livro bom como esse, que me deixe tão feliz, tão saciada. Muito obrigada, Joaninha. Que maravilha! Mas olha, a gente vai se surpreendendo no grupo, porque sempre tem um que vem e te fala, nossa, esse eu acho que foi melhor. Que bom, que se houver melhor, eu quero conhecer, vou conhecer todos.
Tá bom, obrigada, gente. Nossa, eu vou te falar, eu tava aqui quietinho ouvindo os comentários aqui e, nossa, Joaninha, eu amei o livro. Eu nunca tinha lido nada dela. Foi uma grande surpresa, não vi o filme, não conhecia a história e eu fiquei completamente, assim, envolvida com a Clara. Eu saí do livro, assim, com certeza mais rica, né, por conta de tudo que ele traz. Tem a questão do misticismo que o pessoal falou, tem a questão política também. Mas eu li o livro, assim, nossa, eu acho que em 10 dias. E aí eu fui dando os feedbacks ali pro Kleiber, eu mandei para você, e eu realmente fiquei encantada com o livro. Quero ler mais coisa dela, pode me indicar, inclusive, porque realmente suas indicações são sempre boas, eu sou suspeita para falar. Mas o livro ganhou espaço no meu coração, viu? Muito bom. Simone, eu não li outros livros dela, mas tem gente que gosta mais de outros livros dela do que desse. Então, somos duas, então, que vamos atrás dela, vamos continuar a saga. E parece que as histórias se entrelaçam, não todas, mas algumas histórias. Então, fica o desafio, a gente achar agora os próximos, mas tem gente que indica Violeta, falam que é maravilhoso, tem outros, eu ouvi vários já. Aí eu entendi que são todos, assim, né, que a gente tem que aos poucos. Esse eu comprei, o Violeta eu comprei já. Ó, o Robert tem vários, por exemplo. Tem uma coleção ali, ó. Ó, ele tem Violeta. Aê, Robert, Esse aqui é muito bom, ó, O Amante Japonês. O Amante Japonês. Depois me manda ali qual que eu devo, por qual eu devo começar. O Violeta eu já tenho. Alguém falou também de um não sei o que do vento, que falam que é maravilhoso dela, maravilhoso. Mas enfim, a gente vai juntas, porque eu só li esse também. Mas obrigada, viu, Joaninha, você arrasou. Ai, feliz, bem feliz. Obrigada, amore. Boa noite. Boa noite, Janjan. Então, estava tendo uma breve conversa com a Agatha aqui. Eu, assim como a Simone, eu tô relendo o livro. Eu li ele em 2021, na pandemia, e eu adorei, e dei de presente um para Joaninha, e eu tô relendo agora. Eu não tenho muitos comentários a fazer, assim, até porque eu tô muito no início, mas eu lembrei de uma história que eu acho que vai deixar a Simone feliz. A Simone, que gosta das histórias fantásticas, que é a empregada tentando matar a ave com gordura de peixe, eu acho, e aí a ave morreu. Eu falei, cara, que absurdo! E depois o cara vai lá e de repente ela vai dar pro cachorro. Nossa, o que acontece? Eu acho incrível. Assim, sabe? O cachorro passa mal 4 dias e ela só ganhou ter que limpar tudo aquilo. Eu falei, cara, isso aqui é incrível. É uma parte gostosa do livro, assim, sabe? E o livro é cheio disso, né? É cheio desses pequenos detalhes, assim, que torna a leitura gostosa, torna a leitura fluida. É isso. Ótimo. Tem momentos de rir, tem momentos de chorar. Isso, então, eu ainda, como eu tô no início, né, tem ver coisas assim, só que me despertaram, por exemplo, muita curiosidade a respeito da mineração do Chile, que eu quero ler depois, né, porque a gente vê problemas de mineração aqui na América do Sul, né, tem até filme sobre isso e tal, então foi uma coisa que me chamou a atenção, sabe, as condições de trabalho, né, precária. Outra coisa, assim, por exemplo, o fato de ele achar que ele está fazendo bem para a humanidade porque ele está cuidando da população, tipo, dando básico para quem não sabe o que é mundo. E, sabe, eu fiquei assim, caraca, velho. E eu sei que aqui isso existiu, sabe? Eu sei que isso existiu. E que isso existe por aí. Mas talvez tenha existido muito mais do que existe hoje. Eu acho absurdo existir hoje, mas eu sei que isso existiu, e muito. O discurso continua o mesmo. Pois é. Mesmo. Tem uma parte que ele fala assim, que ele é o melhor patrão, porque todos na fazenda dele tem casas de alvenaria.
Não é uma parte. Em várias partes do livro ele fala que ele é um bom patrão. Por quê? Porque ele faz isso, porque ele dá educação, porque todas as crianças comem, sabe? No final também ele volta a isso, sem ele a fazenda, né, só tem como destino falir, né? E a ideia própria do capitalismo, no sentido assim, sem o capitalismo, o comunismo, as pessoas morrem de fome. Né, então são ideias que estão entrelaçadas, e a gente escuta muito isso, né, principalmente do empresariado, né, então, se não fosse o empresário, não teria como ter evolução, tecnologia, que só tem por conta dos empresários que investem em dinheiro, então é uma visão de mundo, e até compreensível, né, uma vez um professor de história falou isso, eu nunca tinha parado para pensar, mas não teria como, no período escravo, imaginar que não teria escravos. Pareceria, então, que o mundo ia acabar, né? Ou que tem pessoas que podem ser... Eu nem estou falando só dos negros que foram escravizados, mas pensando em todas as culturas que escravizaram povos, no sentido de sentir o direito de escravizar vidas. Então, assim, inimaginável imaginar onde os homens todos, teoricamente, são livres. Então, nós vivemos um momento histórico que, para muitos, é inimaginável outra forma de sociedade que não seja essa. Então, no passado, quando que os reis acharam que ia ter uma revolução e que ia arrancar as cabeças dos reis? Nunca. Então, assim, quando que a população acharia que isso ia acontecer? Nunca. Então, assim, a gente vive num momento, a gente consegue olhar para o passado e ver que já aconteceram revoluções, que a sociedade se modifica, que não está determinado para ficar assim pelo resto da vida, mas ainda é muito difícil viver no cotidiano, no presente, imaginar como que vai ser o futuro. E aí, quando vem algumas pessoas, elas vão ser, né, ou consideradas utópicas, idealistas. Então, assim, eu gosto da frase do Marx, que é: a história não está dada, e os homens não a fazem como querem, mas como é possível dentro das suas condições materiais e históricas. Então, o futuro não está dado. Pode virar uma ditadura o Brasil? Pode. Então, assim, certas coisas que a gente está vivendo hoje eram consideradas superadas no passado. Então, assim, não sabemos como vai ser esse futuro. E aí depende de grupos como nós de refletir sobre a realidade, né? Sempre fazer essa interlocução entre o que acontece no livro, o que acontece com a nossa realidade. E, infelizmente, é um grupo muito pequeno, né? Então, assim, dentro de uma sociedade, assim, como realmente a grande parte da população, ela é levada por discursos. E aí, Robert, eu sou de Santa Catarina, né? E aí toda minha família tem um pensamento, né? Desculpa aí, mas toda minha família, ela tem um pensamento obtuso, assim, sabe? Então, elas compram o discurso, hoje em dia, do status quo, da burguesia, esse discurso de anticomunista, enfim, todo esse discurso, minha família compra esse discurso, tanto as pessoas pobres quanto as pessoas ricas. E aí eu fico imaginando, se eu vivesse lá, provavelmente eu também teria esse discurso. Então, assim, entender que as pessoas... É muito difícil. Eu moro em Santa Catarina, mas eu não sou catarinense. Eu sou gaúcho. Que isso, já está morando há muito tempo em Santa Catarina, você já é... Não deixei contaminar. Existem cabeças pensantes aqui também. Sim, tem. Em todos os lugares, a contradição existe. A contradição existe em todos os lugares, por isso que é difícil homogeneizar, né? Você fala assim... Principalmente quem acompanhou a história do Brasil, como eu acompanhei até agora. Mas você é um dos raros, Robert. Você é um dos raros. Por isso que a gente precisa falar, precisa chamar atenção, precisa... nós estamos no mundo aqui para isso, né? Para deixar a nossa marca, né? Para contribuir para a sociedade. Eu sempre fui muito incisivo nisso, né? Com a questão da liberdade, né? A questão do autoconhecimento, a questão do espírito, principalmente o espírito crítico. Eu acho que o que nos falta, o que falta na juventude, é muito espírito crítico. Eu me lembro quando eu fui da diretoria da Associação dos Pais e Professores da escola das minhas filhas,
E eu sempre insistia lá com os diretores da escola que precisava trabalhar com os alunos de espírito crítico. Isso é tudo. E a leitura é uma das grandes ferramentas para isso, né? É verdade. Quem mais com espírito crítico aí para seguir? Santiago. Estamos ansiosos, Santiago, para ver aí a sua perspectiva. Bom, olá, boa noite. Boa noite. Eu adorei o livro, eu já tinha lido esse livro ano passado e concordo que é uma leitura que a gente não quer parar de ler o livro. Quando eu li o livro em menos de 2 semanas e me faz pensar muito na política, embora a ditadura, porque a gente também teve uma ditadura aqui na Colômbia, não foi assim de ruim como no Chile ou no Brasil, mas tem muitas coisas que eu penso que talvez seja porque a nossa sociedade ainda, bom, aqui na Colômbia, eu penso muitas vezes que é uma sociedade colonial. Então, esse discurso do Estevão o tempo todo, não, é que eles não sabem fazer as coisas, é que eu vou lá para ensinar para eles, porque eles não sabem como fazer, eu estou salvando eles têm que me agradecer. As pessoas são pobres porque elas querem ser pobres, são coisas que ainda a gente escuta aqui na Colômbia, e é muito triste. Então, por esse lado, eu acho que ela consegue muito contar um pouquinho da história da América do Sul, em geral. Do outro lado, tudo aquela magia do livro é muito mágico, eu gosto muito. Eu ainda lembro como começa o livro. Barrabás chegou a la familia Trueba por vía marítima el día de la homilía del Jueves Santo. Eu sempre lembro de como começa, do começo do livro, e é uma leitura que eu gostaria muito de ler de novo, mas bom, agora infelizmente não tenho muito tempo, mas é um livro maravilhoso. Eu tinha muito preconceito também com a Isabel, porque normalmente as pessoas falam que bom, as pessoas tentam falar coisas que não são muito legais, fazem a comparação com o Coelho do Brasil, mas eu acho que não tem como fazer essa comparação. Só um minuto, por favor. Então... Mas eu gosto do Paulo Coelho, tá bom? Não, só que assim, a gente... Mesmo, porque eu já vi muita entrevista da Isabel. Uma vez um jornalista falou para ela, esse escritor falou que você é ele falou em espanhol, escribidora, não sei como a gente falaria em português, mas como uma pessoa que não é um escritor profissional, só que escreve amateur, não sei como falar em português. E aí ela ficou com raiva nessa entrevista, ela falou, mas quem é ele para dizer isso sobre mim? Então... eu gostei muito da parte do místico, da clarividência, dessas coisas que acontecem, que fazem a leitura mais divertida, que a gente quer continuar lendo. E, bom, agora não lembro mais, mas é um livro maravilhoso, fico contente de que escolhi um livro que para mim foi fácil de achar essa vez. Eu tenho o livro, só que eu não trouxe hoje. E, bom, graças, obrigado. Eu não vou esquecer o que você falou, viu? Que a Isabela Allende é comparada com Paulo Coelho. Eu sei que isso é muito grave. Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu gosto do Paulo Coelho. Eu nunca li, sabe? Eu não li. É que eu li quando era adolescente. Eu nunca tive a audácia de reler e me decepcionar. Então, para um adolescente, ele supriu as necessidades, assim, de estimular a leitura. Okay. Ô, Joaninha, mas talvez porque ele tem essa pegada também mística, né, de trazer um conteúdo um pouco esotérico, e aí lá fora, acho que a comparação é por aí, né, não é nem tanto pela escrita ou pelo conteúdo, mas é mais por esse viés místico que ele traz. A comparação precisa ser com Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques também tem essa visão? Não, é o realismo fantástico. Não, sim, eu também. Achei muito próximo a leitura. Achei bem próximo a leitura.
Obrigada, Santiago. Boa tarde, pessoal. Gostei muito de ouvir os comentários aí. Obrigado por falar o Ouro para o Bem do Brasil. Eu nunca tinha visto. Vou dar mais uma olhada. Pô, já começou ruim, iniciou pedindo o ouro do povo. Já sabe que não vai ser coisa boa. Então, pena que isso aconteceu na história do Brasil. É bem como todo mundo já falou, eu achei esse livro muito pertinente, né? O mundo atual tinha muitos paralelos que está acontecendo e também com o passado, né? Eu gostei como foi muito profundo o livro que ela escreveu. Em si, bem, eu não consegui ler direito. Total, assim, eu li um pouco dos capítulos e também fiquei escutando por audiobook e vi o filme, mas eu vou querer entrar mais profundo nesse livro e revisitar. Mas os partes que eu vi foi muito interessante. Ela fez um trabalho maravilhoso de misturar esses temas de misticismo, de patriarquismo e amor, desigualdade social, e colocou tudo. A coisa que eu fiquei meio na dúvida, que foi respondida, a Maria, eu acho que você respondeu. Eu gostei como eu não tinha, eu tava na dúvida porque tinha dois narradores e você comentou que você acha que foi para humanizar o Esther Ventura, porque ele foi só mostrado como ele é um cara bem bruto, né? Maldade, mas ele tinha um parte que ele amava também, a Rosa, e foi isso, porque eu nunca tinha lido uma história que tem, assim, essas narrações que ficam trocando. Então, foi muito interessante, eu gostei bastante e foi ótimo de ler os capítulos que eu leio, os que eu escutei também, foi maravilhoso. Obrigado. Olá, pessoal. Joaninha, eu tenho, assim, depois de tudo que a gente acabou escutando, da aula do Robert, dos pontos que a Lizzie trouxe, que todo mundo acabou levantando, eu tenho algo para dizer assim, o que esse livro me sucedeu? Eu gosto, para quem me conhece, eu gosto de ler escutando alguma coisa. E sabe o que eu baixei para ouvir? A trilha sonora de uma novela do Dias Gomes, chamada Saramandaia. Porque, na minha cabeça, foi assim que eu consegui construir essa narrativa aqui. A ideia dela de construir uma saga, uma história de um país dentro de um universo construído entre um núcleo familiar, e aí você coloca um realismo fantástico, e você vai costurando essa narrativa toda, com relação à forma, eu não sei se eu vou me arriscar em dizer poética, mas ela é tão gostosa de ser lida, ela é tão fácil de ser lida, e ela me ganhou tão facilmente, que a leitura, esse é um dos prazeres da leitura, da literatura também. É simplesmente você pegar um livro para ler, uma história fictícia, em que ela pode te trazer reflexões, e ela está rasgando o véu do tempo, do espaço, da ficção, e a gente conseguir trazer para um debate, e a gente trazer nossas vivências, né? Eu vou trazer alguns pontos a respeito do livro. Primeiro que a minha edição, eu preciso dizer que eu estava andando lá na Claro, onde eu trabalho, e lendo, a minha edição é essa aqui, e algumas pessoas lendo, eu falei assim, eu estou lendo um livro chamado A Casa dos Espíritos, e o pessoal, não, Cleiton, de novo, você lendo livros desse sentido, eu falei assim, calma, pessoal. Aí quando eu mostrava assim, o livro assim, o que é isso? Que livro é esse? Aí eu tentava explicar o que era o livro, e eu cheguei a um ponto que eu falei assim, não, para falar a verdade, quando eu terminar o encontro, que vai ser dia tal, eu vou emprestar o livro para vocês lerem. Apenas leiam.
se divirtam, e aí vocês vão pensar sobre tantas outras coisas. E aí, vamos lá. Abre aspas. Para o voo, levava... Eu achei isso fantástico. Para o voo, levava como complemento bússola, binóculos e o estranho mapas de navegação aérea, que ele próprio desenhara como base nas teorias de Leonardo da Vinci e nos conhecimentos astrais dos Incas. A gente não tem apenas histórias sobre esses personagens, a gente tem a costura literalmente cultural que essa mulher traz aqui. A gente traz as vivências desses personagens. A gente traz, ou ela traz, esses personagens para mais perto da gente. E a gente vai pesquisando, a gente vai lendo, ela cita as sufragistas, ela cita as partes ela cita momentos em que a gente começa a questionar sobre não só o que esses personagens de papel estão ali, mas sobre o que a gente está vivendo. E é um livro de ficção. E é um livro que você pode falar bem assim, caramba, e depois que você pesquisa sobre quem é essa autora, e por que ela escreveu, e onde ela está, e como ela viveu, e quem ela era sobrinha, neta, enfim, onde ela estava inserida, você fala assim, que beleza da literatura. Que beleza ela trazer para o público, para ela trazer para o mundo o seu primeiro, segundo livro, não sei. E está aqui. Eu vou dizer para você que se ela tinha a oportunidade de escrever uma linda obra, uma fantástica obra, com o intuito de construir uma reflexão sobre algo que foi muito pesado, ela não só conseguiu isso, ela conseguiu colocar uma semente que germinou definitivamente. O livro vai se perpetuar, e a gente vai continuar debatendo sobre ele por muitas e muitas e muitas gerações. E é isso, Joaninha. Quando você falou decidir o livro, e você falou A Casa dos Espíritos, lá vai eu atrás do que era. Quando eu fui pesquisar do que era, eu falei, é a Joaninha. E aqui estamos nós, falando sobre Isabel Allende e A Casa dos Espíritos. É isso, obrigado, viu? Eu que agradeço, amiga. Mas assim, eu falei que era A Casa dos Espíritos, depois eu sacaneei, mandei uma foto do outro livro chamado A Casa dos Espíritos. Gente, eu vou mostrar. Que eu tenho aqui em casa, que eu comprei, eu acho, esse mesmo. Eu te dei esse, como é que eu tenho esse também? Sei lá, a gente trocou livros que a gente lê também, terror. Era esse aqui, que era A Casa dos Espíritos. Eu mandei a foto desse pra ele, eu falei, esse aí, ó. Tá bom, amiga. Vamos lá, né? Diferente. O Cleveron, só para esclarecer, este livro, A Casa dos Espíritos, é o primeiro livro dela. Então, é isso aí. Quero ler mais. O primeiro livro da mulher simplesmente é sua obra-prima. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Deve ser realmente algo espiritual, porque difícil, viu, gente? Difícil você na sua primeira escrita aí, você conseguir essa complexidade de obra que marca gerações e continua atual, né? Então, assim, não... Eu não diria que envelhece bem, ele tá na mesma idade, né, o livro, né, ele fica se renovando. Uma obra-prima indiscutível. Uma obra-prima indiscutível. É isso, Robert, concordo com todas as suas palavras. Tudo que você fala é luz. Pati? Vamos lá, muito boa a introdução do Robert aí no nosso encontro hoje. Eu não terminei o livro ainda, e como já falaram aí, eu vi o filme, fiquei apaixonada e realmente precisava ler o livro. Então, eu te agradeço muito, Joaninha, pela oportunidade. O livro é maravilhoso, a história é maravilhosa, e como eu já vi o filme, então eu meio que fico fazendo associação com o ator que está interpretando o personagem, né? Aí eu vou botando as pessoas, então assim, na minha cabeça está tudo claríssimo, a situação, sabe? Os cenários e tudo, muito, muito bom. E vou terminar, já termino. Eu adorei a indicação, estava na minha lista,
mas a minha lista é infindável, né? Como eu já falei aqui, não sei o que é que eu faço mais, porque eu tenho que me conformar que não vai dar tempo de ler tudo. E é isso, vocês, como sempre, provocando as minhas leituras, e eu agradeço ao clube, gosto muito. É isso. Um túnel de livros igual do Jaime, né? Isso que a gente quer pra gente. Nossa, não fala não, verdade. Meu, túnel de livros. Louise, depois a Jéssica. Não, eu só lembrei de uma coisa, quando o Kleiperon falou que eu estava lendo o livro e, ao mesmo tempo, eu estava assistindo na Globoplay uma novela chamada Guerreiros do Sol, que é uma novela que fala do cangaço. E, para mim, eu vi as cenas iguaizinhas, num outro contexto, num outro tempo, mas, assim, as mulheres lutando pelo voto e uma revolução cultural, social, né, o personagem lá principal que ora é cangaceiro, ora é da milícia, ora é da polícia, e é truculento, e é muito trueba, e também tem um lado, né? Então é isso, a gente vê em outras artes, outras novelas, outros livros, são contextos muito universais, né? Aí quando o Kleiperon falou, eu falei, realmente, eu vi esse livro no meio da minha novelinha do cangaço lá. Era só um comentário, que aliás está muito boa. Quem gostar. Gente, boa noite. Boa noite. Bom, eu adorei esse livro. Eu já tinha visto o filme há muito, muito, muito tempo atrás, que minha mãe falou para eu assistir, que eu adorava também. E era um dos meus filmes preferidos, até eu ler o livro. E eu falei para ela, mãe, o livro é completamente diferente do filme. Agora não. E aí eu li o livro, não reli, né, dessa vez, eu já tinha lido, e aí logo quando eu li, eu fui assistir o filme de novo, e eu falei, não, agora a minha história preferida é o livro mesmo, porque o filme, ele muda muita coisa, né, e eu imagino também para caber naquele formato, mas acho que o que mais me chamou a atenção nesse livro, e aí eu faço um comparativo com outro livro que eu amo muito, de uma outra escritora latino-americana, e que eu vivo falando desse livro para minha mãe, que chama Como Água para Chocolate, acho que eu já falei para o Kleiperon também. Eu já li. Mas, assim, eu vi o filme, Jéssica, maravilhoso. Maravilhoso também. Esse é um dos meus favoritos. O livro Os também. Filmes são maravilhosos, mas os livros sempre superam, sempre melhores. E aí, para mim, o que me chama mais atenção nessas duas histórias é a força das mulheres mesmo, sabe? De como que, apesar de tudo e de todas as adversidades e de tudo que acontece na vida de todo mundo, sempre as mulheres estão ali lutando e persistindo e insistindo e sempre tentando tornar as coisas mais fáceis e mais tranquilas para elas e para a família e para os filhos e para os netos e para todo mundo ao redor delas. Então, assim, para mim isso é fantástico, tanto no Como Água para Chocolate, quanto na Casa dos Espíritos. Eu amei todos os personagens, principalmente os personagens femininos, que eu amei. Indico muito, quem ainda não leu Como Água para Chocolate, leiam, é muito bom. O Realismo Mágico também, da Laura Esquivel, é maravilhoso. Então, assim, gostei muito, obrigada, Joana, por ter escolhido esse livro. E é isso, gente. Ótimo. Gente, o toque de recolher tá vindo, então agora é o momento. Dona Karine, Irani, Gabriel, Alexandre, Vânia, Renata, aproveita aí que é o momento de vocês. Barrabás tá aqui latindo, né? Ânimo aí, galera. Barrabás tá aqui latindo. Nem falando do Barrabás, que eu fiquei com vontade de chorar quando mataram ele, então não. Ai, não. É triste, né? Mas Barrabás e fiquei pensando, quem foi o maldito que matou o Barrabás?
Ele ficou a vida toda, o Barrabás ficou a vida O toda. bichinho. Ô, gente, pior do que matar, fizeram o tapetinho dele, eu não dei conta Fazer disso. tapete do bichinho, gente. Que loucura é essa? Não, ainda dá de presente pra noiva na noite de núpcias. Ah, pelo amor de Deus. Mas é muito sem noção, né? É muito sem noção. É muito sem noção. E achando que ia agradar, né? Não, sim, não, é por isso que é sem noção, né? Continuava dando joias, as coisas estavam na cabeça dele, né? Dava chocolate pra neto gostar. É interessante que ele manda tirar o couro do cachorro lá do quarto, assim, e ele fica como assim, achei que ela ia gostar, que ela ia amar aquilo ali. E ele fala no final, né? Ela não gostou. Ela não gostou. Que ninguém. Eu fiquei me perguntando, será que se eu tivesse um animal de estimação eu ia querer ele empalhado, né? Eu acho que não, mas algumas pessoas. Vamos lá, Karine? Bora, Karine, só vejo. Eu, assim, sou suspeita para falar, né, do clube. Eu realmente são poucas vezes que eu faltei. Mas, assim, falando aí do livro, eu estava até comentando aí, né, que eu amei o início do livro, eu achei fantástica a história, assim, o enredo. Aí, só que chega no meio, assim, do livro, já começa a me dar um aperto no coração, porque eu começo a perceber algumas falta de construções mesmo da autora. Eu acho que algumas coisas ficaram meio que perdidas para mim na minha cabeça, sabe? Algumas situações que eu queria que tivesse um enredo, que tivesse um final, que tivesse ali bem construído, ao meu ver, tá, gente? Quem sou eu para falar aí da Isabel Allende, né? Mas, assim, acho que as construções de alguns personagens ficaram, assim, perdidas. E aí, assim, tem alguns para citar para vocês, que eu acho que ficou meio perdida. E primeiro foi a história da Blanca, eu acho que no início estava super divertido ali a história dela, a forma como ela construiu a personagem, mas aí lá no final ela meio que desaparece, aí aparece algumas vezes. Eu achei muito perdido mesmo. Acho que para mim, assim, a questão do narrador também, né, de ter essa construção assim 100 capítulos, já logo começar com outro narrador, já logo começar com outra história, isso também acabou que eu fiquei um pouquinho perdida. Tem a história também da Clara com Pedro II também, que eu achei que ficou faltando, queria que tivesse mais, algo a mais. Achei que a descrição dela, eu gosto muito, né, de livros descritivos, mas eu acho que ela pecou em alguns momentos para mim, a questão das viagens, aquela questão muito mística, assim, achei que, para mim, assim, não ficou legal no livro, mas, no todo, assim, eu acho que o livro foi muito fantástico. Ela trouxe histórias realmente que, para a Karine, eu nem conhecia, principalmente da história política, e eu acho que ela realmente retratou um momento histórico. Então, para ser o primeiro livro dela, segundo fontes aí que me falaram, eu acho que, para mim, teve essa questão da inexperiência dela bem traduzida no livro. Então, se eu tivesse que dar assim, eu amei, eu gostei, ou eu odiei, eu acho que eu falaria que eu gostei, que ao todo, assim, realmente achei que a história foi interessante, mas teve esses aquéns aí que eu não posso deixar de negar, porque eu esperava mais do livro, eu acho que eu cheguei no final do livro, assim, com uma sensação de, tá faltando alguma coisa aqui, sabe? Então, assim, algumas histórias eu achei que ficou muito perdida, e o enredo em si eu achei que ficou muita descrição, assim, e pouco entendimento, ao meu ver. Eu não sei se eu que me perdi, mas no início mesmo, quando fala do Barrabás, eu volto, assim, algumas páginas para tentar entender o que é, porque no início eu realmente não entendi muito. E aí eu acho que eu também estava muito ansiosa para ler essa leitura, né? E quando a gente cria muita expectativa, às vezes a gente acaba não conseguindo captar tudo que a leitura traz. Então,
essa foi meu relato, assim. Acho que teve pontos negativos e teve pontos positivos, ao meu ver. A Karine queria uma história sem fim, né? Uma história sem fim. Na verdade, como uma boa romântica, assim, que eu sou, né? Eu queria que os romances, assim, fossem finalizados, e nenhum foi. Então, eu te entendo. Também, às vezes, queria mais dos personagens. Quem sabe em outros livros dela, ela talvez aborde, mas eu acho que não. Acho que ela só vai colocando pessoas na trama e elas vão sumindo. É tipo Game of Thrones, não pode ter apego, não. Porque vai morrer indo... Vai subir. Assim, por exemplo, a história da Amanda ali, do Jaime ali, foi uma história bem forte, né? Eu acho que ninguém comentou aqui. Mas a questão do aborto, né? E eu achei essa parte bem forte, assim, do livro. Só que aí depois ela logo já passa para outra história e fica uma coisa meio, sabe? Assim, todas as histórias dela que eu achei do meio pro final ficaram meio sem finalização. Então, assim... Eu acho que só isso, assim, teve de ruim no livro mesmo, sabe? Sim, da curiosidade mesmo. Cadê? O que aconteceu? Entendo. Mas sabe que eu tenho entendido que tem mais outros 2 livros. É uma trilogia, A Casa dos Espíritos. Mas eu não sei os nomes em português. Retrato em Sépia e Hija de la Fortuna. São os nomes em espanhol. Eu não sei, eu sei que tem muitos aqui no Brasil, Santiago, e eu ouvi já falar que é uma trilogia, o primeiro de uma trilogia, mas eu ainda não fui atrás. Gradualmente, pouco a pouco, nós vamos seguir. Obrigada, Santiago. Irani? Gostaria de contribuir, Irani? Gabriel? Vânia? Renata? Não? Cleiperon? Então, acho que caminhamos para o fim. Sim. Muitíssimo obrigado, Joaninha, minha queridíssima. Muitíssimo obrigada, grupo todo e Robert. Até o agradecimento é especial, Robert. Realmente são laços de sangue aí, tá? Acho que uma explicação aí é o amor define. É o karma. Eu fui neta do filho, do sobrinho dos seus antepassados, Robert. Ela falou que as coisas vêm de gerações e gerações e a gente se reencontrou pelo clube. Então, assim, eu sinto que é de alma a nossa relação. Então tá bom. Maravilha. Queria agradecer demais, Joaninha. Muito, muito, muito. Caso você queira fazer algum comentário para finalizar sua curadoria de hoje, deste ano. Era um livro que eu gostaria muito de ler, então, assim, li de forma coletiva, foi agradável, né, assim, mexe com as emoções, mexe com... Tem de tudo, como falaram aqui. Então, tem a parte espiritual, tem a parte política, tem tudo que me agrada. Então, assim, o livro, ele fala muito de mim. Então, assim, eu acho que se eu fosse escrever um livro, eu acho que eu tentaria seguir um pouco essa visão, assim. Eu gosto do místico, eu gosto do realismo mágico e gosto da política, do contexto histórico. Eu gosto de um livro que te faz refletir sobre o seu contexto, e eu acho sensacional um livro que foi escrito há alguns anos atrás sobre um período ainda mais antigo e ainda reverbera nos tempos atuais. Mostra que é um livro muito humano, sabe? Então, assim, que o humano continua carregando essas contradições, esses dilemas, essas questões de visões de mundo. Então, assim, ele não envelhece, né? Ele acompanha gerações e ele continua dizendo, ele tem muito ainda a dizer. Então, é um livro que tá na minha lista de melhores livros aí, entre vários, né? Entre vários, esse tá entre os melhores. É isso. Muito obrigada pela noite, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelas contribuições. Seguimos aí juntos e fortes nessa longa história, conhecendo novas histórias e tecendo histórias, e é isso. Cleiton, obrigada novamente. Eu amo todos vocês, especialmente o Robert.